Muito boa tarde a todos e todas. Essa é a Live Diálogos, Rede da Resistência. Estamos aqui hoje com o presidente do sindicato, né, Sindicato dos Trabalhadores da Petrobras, aqui do Rio Grande do Sul, Fernando Maia da Costa. Temos também a presidente do Sindicato dos Trabalhadores aí em Aplicativos, né, que é a Karina Trindade. O tema de hoje é bastante direto, né? Preço dos combustíveis. Bom negócio para quem? É isso que nós vamos procurar entender hoje. Eu gostaria, assim, que rapidamente a Karina, depois o Maia se apresentassem aí, e aí a gente parte para a discussão do tema propriamente dito. Karina, fica à vontade aí para a sua apresentação. Obrigada, boa tarde, Marco, boa tarde, Fernando, obrigada pela oportunidade. Então, os motoristas de aplicativo, eles vêm já sofrendo há bastante tempo com essa política de preços, né, implementada pelo governo federal, e o aumento de combustíveis ataca diretamente o motorista de aplicativo, aquele motorista que trabalha com a gasolina, acaba, de uma certa forma, impactando diretamente nos ganhos do motorista. Hoje, um motorista de aplicativo, ele ganha líquido da plataforma, né, descontando ali de 25% a 45%, 90 centavos. Aí ele tem que descontar o combustível, descontar algum gasto que ele tenha com o seu carro, né, ou que ele tenha de alimentação por dia, vira em nada aqueles 90 centavos por quilômetro rodado. Então, cada vez que sobe o combustível, isso afeta diretamente nos ganhos do motorista de aplicativo. Hoje, somente em Porto Alegre, são 25 mil motoristas de aplicativo. Imagina esses 25 mil motoristas de aplicativo que abastecem todos os dias nos postos, né, de Porto Alegre, região metropolitana. Porto Alegre recebe muito motorista de fora, também de outras regiões, então não é só Porto Alegre, vem gente muito de fora. Então, esses 25 mil motoristas que eu falo são somente motoristas de Porto Alegre. Então, a gente sofre muito. A gente fez algumas reivindicações contra as plataformas também esse ano. A gente entrou com algumas mediações pedindo aumento, né, reajuste do quilômetro rodado para ver se dá alguma ajuda, porque o preço dos combustíveis só aumenta, não baixa, né? Hoje está 6,20. Quando as plataformas começaram aqui, era 3,39 o preço do litro da gasolina, especificamente, que é o que mais a galera roda por aí, e hoje está 6,29. E quando essas plataformas começaram, a gente ganhava em torno de 1,50 o quilômetro rodado, e hoje é 90 centavos. Só tende a descer, só tende a baixar, e o motorista de aplicativo está muito sendo massacrado com esses preços altos aí dos combustíveis. Então, a gente se sente muito massacrado mesmo, não só pelas plataformas, mas por esse alto aumento de combustíveis. Bem, Fernando Maia da Costa, Maia, né? Muito boa tarde. Muito boa tarde, Marco. Uma satisfação enorme estar contigo. Karina, um prazer conhecê-la. E uma satisfação estar com todos e todas que nos acompanham. Todos, todas e todes. É importante a gente se reeducar no momento que a gente vive, né? Cada dia a gente tem que ir se reeducando e aprendendo, né? Mas eu sou Fernando Maia, estou presidente do Sindicato dos Petroleiros, tenho 34 anos de Petrobras, né? E na função que eu exerço, a principal função que eu exerço como funcionário da empresa é atuar exatamente na produção de gasolina e de GLP, o gás de cozinha, né? Então, o setor onde eu trabalho lá é o que produz esses dois derivados em maior quantidade, né? E esse debate sobre os impactos do preço, né? Ele é muito importante para a gente dar um panorama de efetivamente quem é o responsável pela grande mudança que teve em relação à estrutura dos preços que a gente está vendo hoje, né?
Porque tem um debate aí afora dizendo que a culpa é desse, a culpa é daquele outro, né? A culpa é do governo estadual, do governo federal, do governo municipal, é dos empregados, é dos distribuidores. De quem é a culpa, né? Porque cada um procura jogar a culpa para quem entende que acha que é melhor, né? E o importante é a gente ver efetivamente o que a gente vive e o que a gente viveu até a coisa se transformar na situação que está hoje, né? Então, esse debate que o Marco propõe aqui é muito importante para a sociedade, é importante a gente dar o nosso ponto de vista, né? O nosso entendimento enquanto empregados de uma empresa que produz derivados, né? Uma empresa que compete com importadores para colocar o seu produto no mercado, e também como cidadãos, né? Consumidores do gás de cozinha, do diesel, da gasolina, né? É muito importante a gente entender isso, porque às vezes parece que o representante sindical, ele fala só, não, eu só penso na minha categoria, eu não me enxergo como cidadão do país, do estado, do município, né? Então, esse debate vai ser muito bom para a gente, e a gente vai tentar quebrar aqui alguns paradigmas em relação a essa questão dos preços, né? Que a gente entende, sim, que são preços abusivos, que estão sendo cobrados da população, né, que não haveria necessidade da gente estar enfrentando esses preços com uma empresa nacional podendo produzir e entregar derivados a preços melhores à população, mas não está acontecendo por conta de decisão da gestão da empresa, que é nomeada pelo governo federal. Ou seja, é uma decisão política do governo federal de colocar os preços na bomba de combustível, no botijão de gás, a valores acima daqueles que poderiam estar sendo usados pela população brasileira. Então, estamos abertos aí ao debate, e vamos discutir um pouco mais sobre isso, que eu acho que é muito importante esse debate. Mas sabe que, assim, dados históricos que a gente tem, né? A Petrobras foi criada em outubro de 1953, Getúlio Vargas, né? Ela trabalhou até outubro de 2016, né? Os primeiros meses do governo Temer, ela trabalhou com preços em reais, né? Porque hoje o preço é em real, né? Só que, na verdade, hoje é conversão do dólar, certo? Então, para todo mundo entender, por que o Brasil paga caro hoje? Porque nos últimos 5 anos, pouco menos de 5 anos, quer dizer, a empresa tem quase 68 anos de idade, 63 anos, ela cobrou dos brasileiros o custo da produção e extração do petróleo, mais uma margem de lucro, e chegava num preço, né? Hoje, que o Brasil descobriu o pré-sal, e nós estamos hoje exportando muito petróleo, nós temos para todo o nosso consumo, ainda exportamos petróleo, era para os brasileiros estar sendo beneficiados disso. E nós nunca fomos tão prejudicados, certo? Então, onde é que é o ponto de inflexão, o ponto de mudança aí? Outubro de 2016, né? De lá para cá foi dito, então, que a Petrobras ia cobrar não mais o seu custo de produção, mais uma margem de lucro, né, para chegar mais os impostos, claro que isso vai depois no preço, para chegar no preço de venda no Brasil. E esse preço de venda era na ordem de R$3 alguma coisa, talvez hoje pudesse estar custando R$4 no máximo, né? E nós temos hoje o combustível a mais de R$6. Essa é uma questão que parece, assim, muito distante da vida, mas a pergunta que eu poderia fazer, quer dizer, se nós estamos deixando, porque os aplicativos, a Karina pode nos falar depois, as plataformas aí de aplicativos, elas mudaram as suas tarifas para maior, elas tiraram mais, porque é um percentual, né? E o que a gente viu, assim, eu acho que os dois grandes fatores que afetam a remuneração do motorista são justamente a plataforma, que fica com um valor muito expressivo. Até tem uma filha minha que mora na Alemanha, a Alemanha não deixou o Uber entrar, eu creio que é por essa abusividade, tá? Mas
a plataforma pega por um lado e o maior fator de custo é o combustível. E o combustível aumentou drasticamente nesses últimos 3, 4 anos aí, né? Então, o que houve? As plataformas também aumentaram a sua fatia? O que mudou para essa remuneração do motorista cair de R$1 e alguma coisa para 90 centavos? Então, Marco, o que mudou? Quando especificamente a Uber foi a primeira que entrou aqui no estado, né? Ela entrou aqui, ela era a única. Logo em seguida veio 99 Pop, Cabify e outras plataformas. E elas foram se adequando, né? As outras plataformas começaram a fazer promoções e o preço foi caindo por causa das outras plataformas também, que entraram com preço mais baixo do quilômetro rodado, e elas começaram a baixar o quilômetro rodado e dar promoções para o passageiro. E foi baixando o preço da Uber também, porque a outra estava mais baixo e estava ganhando motorista com algumas promoções, elas davam promoção, mas davam promoções, e elas davam promoção e começaram a baixar o valor também. E nisso o preço do combustível foi aumentando. O combustível hoje, o motorista é 40% do que o motorista ganha, ele deixa no combustível. 40% do lucro dele vai todo para o combustível, né? Diariamente aí do que ele tem do que ele ganha aí das plataformas. Então, a Uber entrou aí pagando R$1,50, R$1,60 o quilômetro rodado e baixou para 90 centavos. A 99 Pop, hoje, ela paga 95 centavos o quilômetro rodado. Então, para te ver que elas são mais ou menos parelhas, né? Quando uma dá promoção, a outra dá promoção também. Então, elas ficam mais ou menos parelhas nesse... E isso acaba fazendo com que o motorista que sofra, né? Essa coisa deles ficarem parelhos nos valores, um não aumenta, o outro não aumenta também. Aqui, fora daqui do estado, a 99 Pop ela já concedeu aumento de quilômetro rodado em vários, 5, 10% de aumento no quilômetro rodado em várias cidades do país. E aqui eles não deram aumento no quilômetro rodado para nós. Não sei porquê, mas aqui na cidade, no estado, eles não deram. E assim a Uber também não. Agora eles dizem que é por causa da pandemia, mas na pandemia não paramos, a gente continuou trabalhando, né? Claro, baixou o movimento na pandemia, os primeiros meses da pandemia a galera teve que parar de trabalhar, muitos dos motoristas alugam carro, 35% da frota dos motoristas de aplicativos são carros locados, esses carros são totalmente a gasolina, não são GNV. Quem tem carro próprio ainda tem carro, ainda bota GNV, faz um esforcinho, vai lá, parcela e bota GNV para poder ter um pouquinho mais de lucro, mas mesmo assim o GNV vem aumentando nos últimos anos também, de um jeito absurdo, né? Absurdo, porque hoje já está 4,39 o valor do GNV. Essa semana ontem teve aumento da gasolina aqui, ficou 6,19. Daqui a pouco vai ter aumento de GNV também. Eles estão fazendo de um jeito com que o GNV fique mais ou menos parelho com a gasolina. Daqui a uns meses vai estar parelho, eu acredito que sim. Porque eles não têm incentivo, o Estado aqui não dá incentivo para que a galera coloque GNV, muito pelo contrário. Vão aumentar até que a galera desista de colocar o GNV, né? Parece que é uma máfia dos postos para que isso não ocorra da galera investir em GNV. E a galera acaba tendo que utilizar mais a gasolina mesmo, porque os carros locados são mais a gasolina. Então, 35% da galera que trabalha com Uber, com 99, eles acabam alugando esses carros. As plataformas na plataforma mesmo, já conseguem fazer com que a galera alugue por ali mesmo, para ser mais facilitado para o motorista, né, pela própria plataforma, pela Localiza, pela Movida, por essas locadoras. Então, o motorista acaba ficando na mão das plataformas e do governo, né? Porque o governo vai aumentando os combustíveis e a gente não tem muito o que fazer. Esse é o nosso problema, um grande problema hoje. A gente fica na mão das plataformas. E a gente não tem também uma legislação específica para isso. A gente tem uma lei federal que permita as plataformas de trabalhar aqui, mas também não tem uma legislação que pontue exatamente o que elas podem e devem fazer. Então, fica tudo a critério dos municípios, e cada município faz o seu. E em Porto Alegre, a gente não tem realmente nenhuma legislação assim. Que está parada a nossa legislação aqui. Mas hoje,
o combustível é o principal vilão do motorista de aplicativo. Esse é o fato. 40% come na mesa com o motorista. Então, o motorista que tem carro alugado, que usa gasolina, que paga aluguel em casa, está desistindo de trabalhar, está entregando seus carros, está devolvendo, está parando, prefere ficar em casa do que sair para trabalhar. Tenho vários aqui que me dizem isso, vou entregar o carro, não vou mais trabalhar, vou parar de trabalhar por enquanto, porque não tem como continuar trabalhando. É impossível. Essa é a nossa realidade hoje. Nós estamos em um estado que tem mais de 1,5 milhão de pessoas desempregadas. E na medida em que a gente força esse preço, então, Maia, se eu não estou, eu quero te perguntar isso, mas até onde eu lembro, o preço dolarizado, né? Porque hoje o preço dos combustíveis para o brasileiro, ele depende de 2 fatores. Nenhum deles tem nada a ver com a produção da Petrobras. Nada. É o preço do dólar, e aí a cada atrapalhada do governo o dólar sobe, né? E aumenta o preço dos combustíveis. O que o motorista tem a ver? O que mudou no custo da Petrobras produzindo lá as atrapalhadas do governo que forçaram o dólar? Nada. Né? O que é que muda no custo da Petrobras, que está extraindo petróleo aqui no Brasil, com brasileiros, né? Custo em reais para quase toda a cadeia de produção, e aumenta o dólar lá por algum problema lá fora. Aumenta o petróleo, perdão. Dá uma confusão no mercado do petróleo, o petróleo sobe de preço, os brasileiros pagam, e pagam bilhões e bilhões todo mês por conta disso. Isso foi implantado, Maia, primeiro, se eu não me engano, gasolina e diesel, e depois, progressivamente, está chegando esse mesmo patamar dolarizado, né, que está saindo do preço Petrobras para sair por o preço do mercado externo, né, progressivamente. Eu acho que o GNV entrou há pouco tempo, o pessoal já sentiu o impacto, deu um aumento há pouco tempo atrás de 35%, e vem outro desses, né? Eu acho que a sequência foi essa, né, Maia? O GNV foi o último que entrou. O que tu lembra disso aí para nós, Maia? Então, eu vou colocar... Tu falasse ali um pouco... Uma outra quebra, vamos dizer assim, do fator histórico da empresa, tá? Até 1997, 98, para ser mais preciso, a Petrobras era uma empresa 100% estatal, né? E que não visava lucro. Ou seja, a empresa vivia apenas para produzir derivados para a população brasileira e retirava do mercado dinheiro apenas para investimentos, para desenvolver novos projetos, comprar matéria-prima e prospectar petróleo. Pesquisar e prospectar petróleo. O governo Fernando Henrique quebrou o monopólio da Petrobras e abriu o capital da empresa para o mercado internacional. Colocou as ações da Petrobras na Bolsa de Valores de Nova York. O que significa isso? A empresa passa a ter um compromisso com a Bolsa de Nova York de gerar lucro, ou pelo menos visar gerar lucro. Né? Então, aí tu já tem uma mudança no foco da empresa. E aí, o que acontece? Aí sim, 2016, quando muda o governo diz assim, não, agora o nosso foco é gerar dividendos aos acionistas. Quem são os acionistas para quem ele se compromete gerar dividendos? A Bolsa de Nova York. E outro, o próprio governo. Né? Porque quando as pessoas não sabem de onde tirar dinheiro, tira de onde tem, né? E aí é o seguinte, se eu não sei como fazer a economia girar para gerar dinheiro, tem uma empresa ali que gera bastante dinheiro, então eu vou tirar dela. E como o governo é o acionista que diz como a empresa funciona, para que ela serve, ele vai lá e diz assim, não, eu vou tirar dessa empresa dinheiro porque tem dinheiro lá. Então, a empresa diz que vai gerar dividendos para o acionista, então vai gerar um bocado de dinheiro para o governo também. Né? E aí a gente tem
essa mudança de foco da empresa. E aí vem os efeitos disso. Os efeitos disso é o quê? Uma empresa que até 2005, quando não existia pré-sal, a empresa corria atrás da produção de petróleo e buscava no mercado internacional petróleos a preços baratos para colocar no mercado interno a um preço mais adequado à população brasileira. Quando descobre o pré-sal, é um petróleo de excelente qualidade, né? E que tem uma capacidade de produção muito elevada e logo em seguida a gente consegue produzir mais petróleo do que a gente consome. E como esse petróleo está em território brasileiro, ele tem um custo em real e não em dólar. Mesmo que a gente tenha que alocar a plataforma no mercado internacional, contratar empresas prestadoras de serviço, tudo isso está na margem de custo da empresa e que da Petrobras é uma margem de custo atualmente, né, relativamente baixa, inclusive com campos de petróleo no pré-sal, que o custo de um barril de petróleo ele se equivale lá ao dos árabes, que é em torno de 4 a 5 dólares, que é o custo de extrair o petróleo. Nós estamos com esse custo em alguns postos no pré-sal. Lembrando, lá, praticamente o cara pega uma colherinha e cava um buraco no chão e acha petróleo. Aqui nós estamos buscando no pré-sal a mais de 7.000 metros de profundidade, 2 quilômetros de lâmina d'água, né? Uma camada de 2 quilômetros de sal, uma coisa inimaginável há 15 anos atrás. Nós suplantamos essas dificuldades, estamos produzindo muito petróleo, de muito boa qualidade, com um custo muito baixo. No entanto, a decisão da direção da empresa é de atender a um preceito, é gerar lucro para os acionistas, o governo e o mercado internacional, né? Sem o compromisso de colocar à disposição da população brasileira essa matéria-prima que é de todo o povo, que a natureza nos concedeu e que nós não estamos dando ao povo o direito de usá-la de forma adequada. E isto é que está fazendo, né? Esse foco da administração da empresa e do governo em colocar o preço no mercado internacional. E veja, Marco, por que a empresa e o governo fazem isso? Né? Porque até 2016, a Petrobras praticava preços mais baixos no mercado, né? Porque, como tu disseste, ela produz em real, ela pode vender o produto em real muito mais barato, mas ela adota uma política de dizer o seguinte: não, eu vou cobrar na porta da refinaria a mesma coisa que um distribuidor qualquer que for buscar lá, vamos dar um exemplo bem, na China, né, numa refinaria chinesa, ele importa o petróleo, o derivado, a gasolina, lá da China, traz o navio, coloca aqui na porta da Refap, na porta da distribuidora. A direção da Petrobras diz o seguinte: eu vou cobrar a mesma coisa que esse distribuidor. Quem é que está com esse dinheiro? Com essa diferença? Olha só, né? Deixa eu comentar uma coisa agora. Isso é muito importante que o nossa audiência entenda. A Petrobras resolveu cobrar do brasileiro como se ela tivesse com todas as suas refinarias paradas, então. Quer dizer, hoje, eu tenho petróleo no Brasil, e pelo que eu entendi da tua fala anterior, o pré-sal é o petróleo mais barato que a Petrobras já teve. E até onde eu estou informado, mais de 60% da produção de petróleo no Brasil hoje já é do pré-sal. Quer dizer, a Petrobras nunca teve petróleo tão barato à sua disposição. Isso, né? Nunca teve tão barato. Barato e de excelente qualidade, porque nós já pagamos petróleo barato no passado, mas era um petróleo, quase um asfalto, que o custo de refinar esse petróleo era muito caro. Sim, hoje em dia, não.
Então, assim, a Petrobras, mais de 60% do petróleo que ela vai usar, né, é produzido aqui no Brasil. Né? A gente já tem condições para isso. E estamos com... As refinarias estão com capacidade ociosa, né? Por quê? Porque a Petrobras está trabalhando com um preço que ela cobra assim, ela compra o petróleo lá fora, ao preço que o cara está vendendo na refinaria dele, o derivado na refinaria dele, gasolina, por exemplo, ou diesel que o caminhoneiro usa, compra lá na refinaria dele, transporta para um porto, né, ou para um terminal, pier petroleiro lá, coloca num navio, traz para o Brasil, né, descarrega do navio todo esse custo, tudo isso custa dinheiro, descarrega isso aqui, internaliza aqui na nossa economia, que entra os impostos, né, e entrega na distribuidora que está interligada com a refinaria, certo? Entrega ali, trazendo lá de fora. Se isso custa, assim, para arredondar, né? Isso aqui custou 5, a Petrobras poderia vender por 3, né? Ela resolveu cobrar 5, como se ela não estivesse produzindo. É isso mesmo que a gente escutou? É isso mesmo, e eu vou te dizer, uma coisa a mais. Se o pessoal der uma pesquisadinha na internet na semana passada, vai encontrar notícias dizendo o seguinte: importadores dizem que a Petrobras tem que majorar os preços porque os valores dos derivados, do diesel e da gasolina importado, têm diferenças de 10 a 15 centavos do valor que está sendo vendido. Isso foi no final da semana retrasada e saíram as notícias na segunda ou terça-feira da semana passada. E aí o que aconteceu? Foi na terça-feira dessa semana, né? Na segunda-feira saiu a notícia e na terça-feira dessa semana a Petrobras aplicou o reajuste nos derivados, nos combustíveis. Quem é que determinou o preço dos combustíveis? Foi o custo de produção da Petrobras ou foram os distribuidores que importam derivados? Vamos colocar... Então, não é mais a Petrobras que determina o preço dela. São os outros que estabelecem quanto é que ela tem que cobrar. Os dois grandes importadores, Maio. É assim, para dar nome aos dois. Shell e Ipiranga, né? Os grupos econômicos que controlam essas duas empresas. Eles estão hoje com o quê? Algo entre 20% e 30% do mercado é eles que estão atendendo, né? Exatamente. Exato. Ou seja, a Petrobras está cobrando muito caro e, com isso, a Petrobras perdeu receita e perdeu lucro. É isso também, né? Karina, deixa eu te dizer assim, essas informações, por acaso, vocês tinham aí nos sindicatos, motoristas, eles conhecem essa realidade, o preço fim, de que não, claro que não. O preço do petróleo no Brasil nunca foi tão barato, e hoje lá no mundo ele está caro, e estão cobrando o preço do mundo, e não o preço... A gente descobre uma riqueza no Brasil e cobra dos brasileiros como se os brasileiros não tivessem nada. É por isso que a gente não entende o valor que eles cobram do combustível, né? E assim de muita coisa aqui no Brasil, né? Que as coisas são um horror de caro e a gente não sabe por quê. Mas é justamente por isso, ó. Daí a gente entende qual é a falcatrua que tem. Isso para mim é uma falcatrua, é um absurdo, né? A gente tem que pagar por uma coisa que a gente já tinha aqui, que a gente tem aqui, e tem que pagar porque os outros estão mandando, porque os importadores querem. Porque, claro, eles querem ganhar mais, obviamente, né? Eles querem que o valor... Olha, tem que aumentar porque tem diferença... Tem que aumentar porque tem diferença no valor do combustível. Isso é um absurdo, né? Diferença porque está abaixo do valor. Cara, são grandes empresas, né? São empresas enormes aqui, não tem? Eles querem mandar no mercado. É um absurdo isso daí. Estou chocada. Eles querem ganhar em cima do povo. Exatamente. Eles querem lucrar a qualquer preço. Não interessa o custo das coisas, eles querem lucrar. Mário, querer ganhar mais eu também quero. A Karina, os motoristas de aplicativo também querem ganhar mais. Todo mundo quer ganhar mais. A diferença é assim, do jeito que estão sendo governadas as coisas, os motoristas estão ganhando menos, os empregados da Petrobras também estão sobre a roxa aí, cada vez com menos gente, demissão voluntária, mais risco à segurança, e alguém está ganhando
dezenas e dezenas de bilhões por ano. E esse dinheiro está saindo da onde? Está saindo do bolso do motorista, do bolso do cliente do motorista também, que está pagando, acaba pagando mais caro com o motorista ganhando menos. E quem está ganhando mais? Essa é a pergunta que a gente tem que responder. Quem é bom negócio para quem hoje? E tem uma coisa mais, Martini, eu vou colocar, apimentando as conversas aqui, tá? O que acontece? Quando a gente deixa de consumir, por exemplo, a Refap consome um volume de petróleo produzido pela Petrobras. Então, quando esse petróleo chega aqui em Tramandaí, tá? Em Tramandaí ele paga uma coisa lá, um impostinho chamado royalty. Tá? Paga lá em Tramandaí, paga em Osório, paga em Imbé, Santo Antônio da Patrulha, em Canoas. Porque usou petróleo nacional. Porque usou petróleo brasileiro, tá? Quando usa petróleo do mercado internacional, não paga. Mas isso aí está tudo dentro do custo de processamento, tá? E aí, o que acontece? Como a Refap coloca na porta da refinaria o derivado ao preço do mercado distribuidor, ela baixa a venda dela, porque alguns distribuidores têm interesse em pegar o produto do mercado internacional, porque o jogo financeiro eles jogam com o dinheiro, né? Aí esse royalty não entra nesses municípios. Então, além de tu estar pagando mais caro, o dinheiro não entra no município do estado, dos municípios aqui abrangidos pela tubulação que traz o petróleo aqui, e nós deixamos de ter dinheiro para a saúde, para a educação, para a pavimentação de ruas, porque a Petrobras está cobrando mais caro o derivado e está deixando de entregar no distribuidor. E uma outra pimentinha para a gente colocar aqui é o seguinte, lá em 2016, tá, antes daquela mudança de governo, que eu chamo de golpe, e muita gente chama de golpe, tá? A Petrobras importava derivados. Diesel, por exemplo, importava uma certa quantidade de derivados. A partir dali, e ali, os Estados Unidos tinham uma participação de 15% dos derivados importados. Atualmente, os Estados Unidos entregam mais de 85% dos derivados importados. A que interesses foram? Isso é grave. Mudaram a regra do jogo, a Petrobras está vendendo menos, isso é outra coisa que as pessoas não sabem, a Petrobras está vendendo bem menos do que vendia antes, e alguém está vendendo muito mais, né? Alguém está vendendo uma fatia que a Petrobras vendia, que está trazendo da casinha da quem? Quem está mostrando hoje, quem ganha? Os Estados Unidos, nós estamos remunerando os americanos. Tá? E eu estou vendo aqui, eu tenho os dados aqui da MP, nós voltamos a importar derivados no patamar de 2019. Já 2020 foi um pouco menos por causa da pandemia, baixou muito o consumo, principalmente no primeiro semestre. Mas agora nós já importamos nos 5 primeiros meses um pouco mais de 5 bilhões de dólares, né, em importação de derivados. E com o dólar aí, beirou aí R$6, vamos arredondar que está lá perto de 30 bilhões de reais. Certo? Preço não de venda para vocês, motoristas. Tá? Isso é preço de venda para motoristas. Isso é preço de entrada do derivado. Depois tem impostos, tudo isso aí vai custar bem mais caro na hora da compra. Mas 30 bilhões de reais é o custo em dólar que entrou no Brasil. 30 bilhões de reais saíram do comércio. Não está disponível para o motorista comprar um pãozinho na padaria, um docinho, um refrigerante. Não dá para comprar aqueles parafusos na ferragem. Certo? 30 bilhões de reais foram embora para os Estados Unidos. Continuamos respondendo, então, muito bem aquela pergunta da proposta dessa live. Bom negócio para quem essa política? É por isso que o preço do combustível vai chegar a R$10 até o final do ano, gente. A gasolina vai chegar a R$10 até o final do ano.
tem risco. A gente está mandando dinheiro para eles, a gente está pagando dinheiro para os Estados Unidos. Então, o dinheiro que está faltando para o teu motorista está uma boa parte nos Estados Unidos, a gente já está começando a ver. Né? E não está com a Petrobras, ela está com distribuidores, com Ipiranga, com Shell, principalmente. Essa é a realidade real, gente. Essa é a realidade real. Isso não é ficção, isso não é a teoria da conspiração, isso é matemática, isso é demonstrável. Quando eu digo aqui, eu tenho os dados da ANP. Eu peguei hoje de manhã na página da ANP. Qualquer um de vocês pode pegar. Está tudo lá. Mas, Karina, olha só. Então, da tua fala de antes, o que eu entendi? As principais plataformas, elas fazem... Aqui está falando um advogado. Tá? O que eu estou entendendo aquilo ali é que não existe concorrência de verdade. Quando se me diz assim, que os preços delas ficam praticamente os mesmos para o motorista, elas estão fazendo de conta que estão concorrendo entre si. O que elas estão fazendo, ao que parece, é uma colaborando com a outra, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, que eu disse antes, que dá aumento lá no outro lugar e aqui não dá, e a gasolina é a mesma, o custo da locação é o mesmo. Né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, e possivelmente boa parte do Brasil, eles fazem de conta que concorrem entre si, mas eles fazem é colocar para baixo a remuneração do motorista aplicativo. Enquanto o governo federal força o preço para cima do combustível. Exatamente. Não é à toa que a Uber, que é a maior, ela tem uma negociação com os postos Ipiranga para dar um desconto para o motorista aplicativo uma vez por semana, lá de 4%. Essa semana foi de 15% para o motorista que vem em bônus, né, para te utilizar na próxima vez. Mas é um desconto aquele desconto, né, entre aspas, que tu ganha através do aplicativo do motorista de aplicativo da plataforma da Uber. Não é à toa, né? Pressiona para baixo e o governo pressiona o combustível para cima. O que acontece com o motorista que está aqui no meio? É isso, o motorista tem que desistir de trabalhar, né? Hoje mesmo a gente foi doar uma cesta básica para uma colega que precisava. E isso cada vez mais vai ser mais frequente, porque a galera não está conseguindo tirar nem para sobreviver, nem para comprar alimentos, porque está complicado. Infelizmente. Isso não só os motoristas de aplicativo, mas acredito que os taxistas também, acredito que também a galera que trabalha de caminhão também. Eu acredito que quem trabalha com veículo próprio ou alugado, quem trabalha com veículo, tem sido isso, né? Tem sido dessa forma, tem sofrido muito com esse aumento dos combustíveis, cada vez mais. Combustível. No exemplo das plataformas de aplicativo, de mobilidade urbana, que é o nosso caso, a gente fica com toda a despesa do veículo. Tu paga de 25% a 45% para a plataforma numa corrida, porque aí depende do que eles querem descontar daquela corrida, e a despesa do veículo é toda contigo. Do combustível, se furar um pneu é contigo, se tu bater teu carro é contigo, o seguro é contigo, o rastreador é contigo, tudo é contigo. Não é nada com a plataforma. Salvo se o motorista morrer a trabalho, trabalhando, for o passageiro que te assaltou e te matou, aí tu consegue buscar na justiça alguma coisa. Do contrário, tu tem que provar que foi o motorista, que o passageiro que te matou. Senão, se tu não conseguir provar que tu estava em corrida, tu está ferrado. A família não ganha nada. Karina, é aí que eu ia te dizer. Eu não estou vendo nenhuma vantagem para o motorista em ganhar essa indenização aí por ser morto no assalto. Não, nenhuma, com certeza. O motorista, olha, deixa eu te contar Karina, uma história assim que eu vivenciei há pouco tempo, fiz uma viagem a serviço, e eu estava hospedado em um hotel, eu chamei um Uber para me levar para um shopping. E quando chegou na porta, lá na entrada, na cancela lá do ticket, do estacionamento do shopping, ele passou do ponto que ele deveria parar, abriu a porta para pegar o ticket com a mão ali. Eu disse, o que eu convido? Pois é, a máquina estragou, aí eu tenho que arrumar aquilo. O que a gente nota? Né? Não está mais sobrando, aquele que usa o carro próprio, né? Ele está moendo o carro dele, ele está moendo, assim, a principal ferramenta de trabalho dele, ele não consegue nem consertar o vidro. E o dia que vai trocar o motor, o dia que vai trocar o carro.
Quer dizer, complicado. Eu trabalho com carro próprio, eu sei que é complicado. É complicado cada vez que tu tem que ir no mecânico, no mínimo R$600 que tu deixa no mecânico toda vez. É um dia de trabalho, é complicado, 2 dias de trabalho. Tudo sobe, né? A manutenção do carro também, o mecânico também, então é complicado. A gente tem que se virar nos 30 mesmo. Ainda assim, a galerinha que tem veículo próprio ainda consegue se virar um pouquinho melhor do que quem tem carro alugado, que paga aí R$2.000 por mês, 2.300, para te ter um carro alugado, seja direto para o dono, ou seja, pelas locadoras aí, que é R$400, R$500 por semana. Imagina, tu pagar o combustível R$6,20 o litro da gasolina, tu pagar R$500 por semana, tu trabalha 2 dias na semana para pagar só o aluguel do teu carro. E mais a manutenção. Não tá fácil. É que a locadora, ela já está te cobrando o mecânico ali toda semana, usando ou não, né? A locadora ainda tem essa vantagem, já é tudo com eles, né? Se acontece qualquer coisa, tu liga para lá, eles mandam o guincho e deu. Sem problema nenhum, tu vai lá e pega outro carro, sem problema nenhum. Já está cobrando isso, né? Já está tudo incluso, exatamente. E se tiver uma perca total, em caso de roubo, alguma coisa, aí vem a facada. R$4.000 para te pagar, R$4.000. Se te roubarem teu carro, é R$6.000. E assim vai, né? Que é o que eles cobram, né? A título de que se roubaram teu carro. Se recuperar o teu carro, tu ainda paga R$4.000, 4.500 ou 5.000 nas locadoras, se te roubarem teu carro e não encontrarem. Eles baixaram agora. Mas era 6.500 de uns anos para trás. E com a pandemia eles baixaram um pouco a franquia, né? E agora baixou um pouco, ficou 4.500 a 5.000. Franquias se der perca total no carro. E nas locadoras. E se recuperarem teu carro é 3.000. Tu ainda tem que pagar uma franquia de 3.000 para continuar trabalhando com a locadora. Quer dizer, o risco é todo sempre e só do motorista. Só do motorista. Se tiver alguma perda, perdeu o motorista. É isso. Exatamente. Aí, a chance, né, a única forma de trabalhar num cenário desse é tu ter a tua renda para tua despesa pessoal, mais a manutenção do carro e mais uma margem, né, para cobrir o risco. Porque quando der se o dia a dia não paga a conta, quando der errado, vai tirar da onde? Mas deixa eu te contar que eu fui fazer a cotação de seguro. Eu tenho uma SPIN 2015, ficou tal seguro para motorista de aplicativo, né, para não correr nenhum risco, ficou falsa, pela assaltada por passageiro. E chuta, quanto saiu o seguro para minha SPIN 2015 para motorista de aplicativo? Olha, uns anos atrás eu sabia que era caro. Então eu tinha proteção veicular, que é as de associações, mas não te garante 100% tu receber 100% em dia, direitinho, até porque não é 100% legalizada ali, né, pela SUSEP, mas R$15.000, R$15.000 o seguro de uma SPIN 2015, que é 45.000 a FIP. Não tem condições. Aí a gente morre na mão da galera da proteção veicular, que vai te pagar, dependendo da proteção veicular, em 3, 4 vezes se tu tiver uma perca total. Não, qual é o valor do carro mesmo que você acha ali? 45.000 a FIP. E o seguro é 15. A menos que, quer dizer, isso está dizendo assim, se de cada 3 carros segurados, um for perdido, empatou para a seguradora. Né? Agora, se de cada 4 carros segurados perder um, ela já está com um lucro fenomenal. Eu tenho um rastreador no meu carro, né? Acho que as seguradoras poderiam resolver isso com rastreador nos veículos, né? Eu tenho um rastreador. Não, eu só quero, o grave do que eu estou te dizendo é assim, ó, o seguro também está esfolando o motorista aplicativo. Claro, totalmente, é um absurdo. Não Além do combustível. Não entrou nenhum ator aí ajudando vocês até agora, né? Não, só para ferrar o motorista. É impossível, tá louco. Mas olha eu tinha só. proteção veicular, eu fui fazer seguro agora, eu até desisti de seguro.
Agora, se o combustível deixasse de custar 40% do que você, da despesa de você para passar a custar 30%, já ajudaria bastante para essas outras despesas, né? Com certeza. E, na verdade, Maia, como é que está qual é a estimativa dos sindicatos aí? Qual seria o preço justo hoje para a gasolina e para o diesel no Brasil, então? Vamos botar em números essa coisa. O quanto é que vocês estão pagando hoje, Karina? Rapidinho aí. A gasolina, 6,20. 6,19. 6,19. Olha, Marco, sabe que a composição, para dizer assim, qual é o custo de um litro de gasolina na produção, na refinaria, o valor que isso significa lá no final. É um cálculo muito complexo, né? Porque tem toda uma estrutura por trás de gerar um litro de gasolina, né? O que a gente tem usado como referência são, vamos dizer assim, considerando a política de preços realizada no passado, né, lá até 2016, né, e extrapolando para o dia de hoje. Né? Vamos lá, o consumindo petróleo nacional a um valor tal, que é uma estimativa do valor do petróleo nacional, chegando na refinaria e tal, a gente usa o Diese, nos ajuda a fazer esse cálculo estimado, né, em valores bem diferentes do que a gente tem no mercado. Mas o que é importante da gente falar sobre isso? É que a estrutura do preço da Petrobras, ela se altera muito quando ela deixa de ter, principalmente, a distribuidora final. Né? Porque um fator preponderante do lucro da empresa, da cadeia produtiva, ela se dá na cadeia produtiva. Se tu extrai petróleo e tu vende o derivado lá para o consumidor final. Então, tu tem condições de reduzir as margens de lucro intermediária. Então, quando a Petrobras decide vender a BR Distribuidora, e agora, semana passada, ela vendeu o restante total das ações, e ela não tem mais uma distribuidora que ela administra, né? Tu já colocou ali uma partição no preço, e aí tu tem uma dificuldade de dizer o seguinte, bom, se a distribuidora compra do distribuidor do mercado internacional ou compra da refinaria, ela vai ter que botar a margem de lucro em cima. Quando era a Petrobras, ela conseguia fazer a compensação de lucro na cadeia produtiva. Hoje ela não consegue mais. Mas a gente ainda assim trabalha com aquilo que a gente tinha lá em 2016. E isso a gente coloca aí, tu bota uma margem de preço aí, a gente, na nossa última ação que a gente fez de venda da gasolina a preço justo, né, a gente subsidiou R$2 em cada litro de combustível. Isso que estava, se eu não me engano, foi 5,40 quando a gente fez. Isso faz um mês e pouco, tá? Isso faz um mês e pouco, dá quase 20% aí de diferença porque está agora, tá? Então, assim, o que eles estão fazendo com a Petrobras, picoteando a cadeia produtiva, tá? A gente tem que pensar o seguinte, se eu furo o poço de petróleo, eu tenho que ter lucro. Se eu transporto o petróleo da plataforma até a refinaria, eu tenho que ter lucro. Se eu refino, eu tenho que ter lucro. Se eu distribuo, eu tenho que ter lucro. Se eu vendo a gasolina, eu tenho que ter lucro. Se tu produz a gasolina, extrai o petróleo e vende a gasolina tudo numa linha só, né, a tua margem de lucro ela fica reduzida. Né? E é isso que eles fizeram. Eles foram seccionando isso e cada etapa dessa aí, ela coloca um lucrinho a mais, um lucro a mais, um lucro a mais, um lucro a mais e acaba jogando a conta para cima do consumidor final. Né? Este é o grande problema. Quando nós defendíamos que a Petrobras, continuamos defendendo que a Petrobras tem que ser uma empresa pública integrada desde o poço
até o posto, e nosso jargão já foi até o poste, né? Porque a Petrobras também entrou na área de produção de energia elétrica, então era do poço até o poste, né? Era porque, tendo uma empresa totalmente integrada, ela tinha condições de entregar os seus produtos para o consumidor final com um valor menor. Só que a vontade de ter lucro a qualquer custo, né? Ela coloca, sim, tu vai colocando intermediário em tudo que é ponto de possibilidade de mudança de rumo, vamos dizer assim, né? Tu acaba gerando um produto a um custo muito maior, a um preço final muito maior do que efetivamente ele poderia ser, né? Então, vamos lá, a gente diz que a gasolina poderia custar R$2 a menos do que está custando, né? Seria quase 30%. O GLP, se ninguém se lembra, né? Mas em 2016, quando houve aquele golpe... Vamos mudar o vocabulário. GLP, muita gente... Gás de cozinha. Gás de cozinha, botijão de gás de cozinha. O botijão de gás de cozinha custava entre 55 e 60, 65, né? Nós estamos fazendo uma atividade, vamos fazer uma atividade nas próximas semanas aí lá em Erechim, em Passo Fundo, lá eles estão vendendo a 110. Em 4 anos dobrou de preço. Tá? Então é isso. É isso que nós estamos falando. Em 4 anos dobrou de preço. A gasolina lá em Gramado está R$6,40. Imagina no interior. Karina, em 1997, se a gasolina estivesse R$5 do lado da Refap, lá em Uruguaiana, 600 quilômetros de distância, custava R$6, era o mesmo preço. Hoje, ela se está R$6 aqui na refinaria, tu vai ver em Uruguaiana está R$8,50. Meu Deus. É um absurdo, né? Como é que então pode? É isso. Isso é mudança de perspectiva em relação ao produto, do produto em relação ao público, atender ao público. Quando o Estado deixa de atender a população, é isso. Tu almeja só o lucro. Então, a possibilidade de desenvolver Uruguaiana, quando a gasolina é o mesmo preço de Canoas, tu tá na disputa apenas do espaço, né? Agora, quando tu bota lá em Canoas a 6 pila e lá em Uruguaiana a 8,50, tu já coloca que o pessoal de Uruguaiana nunca vai vender produto para Porto Alegre porque a disputa de preço é muito maior, tu não vai vender nunca, né? E essa foi a opção feita pelos governos lá em 1998, quando quebraram o monopólio, e foi feita também agora a partir de 2016, quando começa o desmanche da Petrobras, né? E vejam, mais um ingrediente, o Brasil se diz um país agrícola. A Petrobras saiu do mercado de fertilizantes e não tem ninguém produzindo, nós estamos só importando. Ela produzia fertilizantes, produzia pouco, mas ela conseguia ali dar uma freada no mercado, porque ela conseguia manter um determinado preço na ureia, que é o principal insumo das lavouras, né? Estou colocando aqui algumas coisinhas a mais aí para a gente ir pensando nos efeitos negativos que a política adotada pelo administrador da Petrobras está fazendo, que impacta diretamente no preço do combustível dos nossos usuários de aplicativos, né? Da população em geral, e também cai na mesa do público, né? Porque quando tu bota um fertilizante mais caro, impacta direto na mesa do cidadão. Maia e Karina, agora você me permita, assim, eu gosto de história, eu gosto de saber de onde as coisas vieram. Tá? Então, eu estudei esses temas aí já há algum tempo, né? Como o Maia me conhece já há 20 e tantos anos, eu trabalhava no sistema Petrobras, trabalhei 35 anos no sistema Petrobras, petroquímica, refino, plataforma. Tá? Quando que o Brasil decidiu fabricar fertilizantes? Tá?
Aliás, o que o Maia disse, a Petrobras produzia pouquinho, mas a Petrobras estava desenvolvendo um projeto até 2016 que nós passaríamos a produzir mais até completados todos os projetos, 85% da demanda nacional de ureia, vamos dizer assim. Não é só ureia, mas são os fertilizantes nitrogenados. A ureia é o principal deles, tá? Tudo isso parou. Tá? E as outras fábricas de fertilizantes também pararam. Mandaram parar. Quando foi que mandaram parar? Agora, em 2019, para vir para 2020, janeiro de 2020, o governo Bolsonaro mandou parar, certo? Parou tudo. Quem mandou a Petrobras? Petrobras, faça fertilizantes, porque isso é muito fácil para a Petrobras, isso as pessoas não sabem, tá? Mas para a Petrobras, os produtos que a Petrobras trabalha, o tipo de processo que a gente trabalha, produzir fertilizante nitrogenado é muito fácil, tem a ver com a cadeia de produção do petróleo. Quem deu ordem, Petrobras, faça fertilizante para a agricultura do Brasil? General Ernesto Geisel. Certo? Pensando assim, esse país tem que ser uma potência agrícola. Para ser uma potência agrícola, precisa fertilizante. Quem disse? Petrobras, faça fertilizante. Governo militar. Até 72, os brasileiros, a Petrobras fazia o possível para refinar petróleo e entregar para os brasileiros, só que como a distribuição era ruim, não chegava na Amazônia, não chegava no Mato Grosso, não chegava lá na fronteira, lá no Uruguai, ali em Uruguaiana, Livramento, era muito difícil e caro, porque só tinha multinacional entregando combustível. E aí, no governo do General Médici, o governo disse, Petrobras, crie uma distribuidora e faça o combustível chegar para todos os brasileiros. Certo? Agora vem o capitão, que dizem por aí que foi meio expulso do exército, e termina com tudo isso, porque foi ele que terminou. Tanto com a distribuidora como com o fertilizante. E o que está acontecendo? Qual é o benefício para os brasileiros? O que o motorista de aplicativo ganhou com isso? Ganhou gasolina a 6,20, 6,30. O que o agricultor ganhou com isso? Fertilizante caro. Importado todo ele, agora o dólar disparou. Quanto está custando esse fertilizante? Muito mais caro do que custaria. E assim o Brasil e os brasileiros estão pagando a conta e tem alguém lucrando, e lucrando muito. Lucrando muito. Bilhões e bilhões em cada assunto desse que a gente fala. Isso que o Maia falou antes. Se eu tenho uma empresa como a Petrobras, que ela está entregando combustível lá nas bombas do posto, é uma margem de lucro. Agora, se a Petrobras para de fazer isso e um outro assume, ele quer o lucro dele, é uma empresa privada, ele tem o direito de lucrar, negócio privado é isso aí mesmo. Só que todos os brasileiros estão pagando essa conta e não precisava pagar. Por quê? Porque não era assim, era diferente. E por que mudou? Mudou para alguém lucrar. Senão não mudaria. Entenderam? É isso que a gente precisa entender. Hoje a gente tem para nós, olha o que eu disse, General Geisel, General Médici, eles tiveram todos os seus problemas, era ditadura militar, teve desrespeito a direitos humanos, teve desrespeito à liberdade, mas tinha um projeto de nação. Tinha um projeto de nação. Qual é o projeto de nação hoje? A gente diz Brasil acima de tudo, mas quem está ganhando dinheiro são os Estados Unidos, quem está comprando as empresas que o Brasil vende é a China. Todo mundo está lucrando, o brasileiro pagando cada vez mais caro. Quanto é que está a carne? Não é só a gasolina. Se fosse só a gasolina e o gás, estava fácil. Quanto está a carne? Gente, é isso que a gente precisa se dar conta. Quando uma coisa muda, não precisava mudar, certo? Não precisava. Mudaram para esse jeito que está aí fora, que a gente está vendo. Quem está lucrando? É o motorista de aplicativo? É o caminhoneiro? É o brasileiro? Não, o brasileiro está pagando tudo está pagando caro. Mas alguém está ganhando. Tem muitos ganhando muito. E isso está fazendo falta na mesa do motorista, está faltando falta para a manutenção do carro dele.
Está fazendo falta lá na padaria, onde o pessoal não vai comprar, porque não é só o motorista aplicativo que tira lá 30, 40 reais a mais do bolso para encher o tanque. Isso é todos aqueles carros que param no posto de gasolina fazem isso. E aí a padaria não tem dinheiro, a ferragem não tem dinheiro, o cara não compra a bicicleta para o filho, porque no final do ano ele se dá a bicicleta do filho. É isso, gente. Bom negócio para quem cobrar tão caro a energia dos brasileiros, porque a energia é essencial para movimentar tudo. Gente, estamos aí, já atravessamos 1 hora dessa live, eu sei que a Karina tem que dirigir daqui a pouco, o Maia tem outra live também, já deve estar preocupado, né? Eu gostaria aí dos comentários de vocês, e eu tenho tempo, tá? Se vocês quiserem ficar, a gente vai ficando, mas eu estou preocupado com o horário de vocês. Karina, por favor, aí, me diga aí as tuas considerações, né, depois de todo esse nosso debate aí. O que tu vê assim? Essa live ajudou a compreensão desse tema aí que a gente propôs? Então, Marco, Maia, é lamentável que tenha governos que tenha políticas, esse tipo de política, né, que não enxergue o povo, né, que seja política visando só o lucro, né, e o lucro para quem, né, visando o lucro para quem. Certamente não é para nós, certamente não é para o motorista de aplicativo, não é para dona de casa, não é para o caminhoneiro, não é para nós. Porque a gente está aí pagando um absurdo o gás de cozinha, pagando um absurdo o preço da luz, que aumentou agora também, pagando um absurdo o GNV, o combustível. É um absurdo que a gente tenha um governo desse jeito e que, infelizmente, a gente ainda tenha que aguentar até o ano que vem esse tipo de governo. Mas o resultado está aí, a gente tem que ir para as ruas quando a gente puder, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que lutar, a gente tem que pedir a baixa dos combustíveis, a gente tem que ir lá e dizer que não é isso que a gente quer que baixe, e contra, né, esse tipo de política que é desnecessária e que o povo já está cansado desse tipo de coisa, não nos representa, e a gente tem que fazer a nossa parte com toda certeza. Lutar por um Brasil melhor, lutar para que as coisas se coloquem no eixo e para que a gente volte a ter uma política para todos, né? Como a gente tinha há pouco tempo atrás, né? Minhas considerações são essas. É lamentável mesmo. E obrigada, Maia, pelos esclarecimentos. Acho que agora ficou bem claro para mim e para alguns motoristas que puderam assistir essa live. Quem não pôde, eu vou largar o link lá para a galera. Agradeço de coração também a oportunidade de a gente poder aprender um pouco mais sobre como que funciona essa política de preços, que é um absurdo que a gente vem vivendo hoje, que afeta todo mundo, como tu bem mencionaste aí, Marco, afeta todo mundo mesmo. Obrigada mesmo pela oportunidade. Maia, tuas considerações aí. Bom, Martini, Karina, muito obrigado pela oportunidade e um prazer mesmo te conhecer, Karina. Espero que a gente se encontre em outras conversas assim para a gente poder trocar mais informações, porque a ligação dos motoristas com os trabalhadores da indústria do petróleo, elas têm que se afinar para a gente se entender melhor, né? Porque é importante a gente entender como é que as coisas funcionam. E entender essa política em relação aos combustíveis, entender o que está acontecendo não é muito difícil quando a gente vê o que está acontecendo com a população brasileira na pandemia, né? Ontem, eu por acaso, passei no horário que estava dando, o Jornal Nacional estava dando os números da pandemia e dizia que houve uma redução considerável no número de mortes nos últimos dias, né, na última semana, principalmente. Isso é reflexo da vacina. É mais cuidados? mais cuidados, sim, mas é reflexo fundamental da vacina. E isso demonstra que a decisão lá atrás, foi errada, né? E a movimentação do povo exigindo a vacina
é que está fazendo com que esses números mudem. Né? E quantas vidas foram necessárias para se enxergar isso? Lá, em 2010, quando se debatia no Congresso a mudança da legislação do setor petróleo por conta do pré-sal, a gente já pensava o que seria possível de mudar na vida da população brasileira com a descoberta do pré-sal, a produção do pré-sal e a possibilidade de nós utilizarmos todo o petróleo produzido no Brasil e vendermos derivados para o mundo. E nós dizíamos que era possível, sim, a gente mudar a perspectiva da vida do país, investindo todo o lucro disso em saúde e educação. Era isso que a gente preconizava do pré-sal. Infelizmente, a gente foi taxado de corporativista porque a gente queria tudo para nós. E nós queríamos tudo para o povo brasileiro, do qual a gente faz parte. Então, e mais barato. Óbvio. Então, quando a gente diz assim, é possível ter um combustível mais barato para o povo, é possível ter gás de cozinha mais barato, é possível ter asfalto mais barato para o prefeito que vai concorrer à prefeitura, nós não estamos falando para o corporativismo do trabalhador da indústria da Petrobras. Nós estamos falando para o povo. Infelizmente, o povo não para nos ouvir um pouco mais, né? Mas a gente está conseguindo quebrar algumas barreiras com relação a isso. E efetivamente, o que diz o programa de hoje? Quem está lucrando com isso? Não são os trabalhadores da empresa do setor petróleo, não são os motoristas de aplicativo, não são os motoristas de ônibus, não são os caminhoneiros, não são pilotos de avião, não são motoboys, não é a população brasileira. Todos estes aí estão perdendo com a atual política de preços praticada pelo governo. E por que eu digo que é praticada pelo governo? Porque o governo é que determina quem é o presidente da Petrobras. Um presidente que agora, a semana passada, disse na Câmara dos Deputados, lá numa audiência pública, de que queria ver a possibilidade de se comprar combustível que nem se compra remédio em farmácia. Isso ele demonstrou o completo desconhecimento desse senhor que preside a Petrobras hoje, da empresa que ele administra e do setor em que ele trabalha. Infelizmente, a gente está sob direção de uma pessoa totalmente despreparada para isso, né? E eu digo isso sem as minhas reservas, né? Eu acho que o militar tinha que cuidar do setor militar e nunca ir para dentro de uma empresa, né? Porque ele não tem expertise para isso, né? Mas quem está lucrando com isso, com esses preços, é o mercado internacional, é aquele senhor que ninguém conhece chamado mercado, né? E principalmente aqueles da Bolsa de Nova York que estão metendo dinheiro no bolso por conta do martírio da população brasileira. Né? Infelizmente é isso. Né? E a gente vai continuar lutando, brigando, ocupando esses espaços que nos permitem, né? Desde já agradecendo muito, Marco, teu pedido da nossa participação, porque a gente tem que fazer esses debates e quanto mais a gente fizer, mais a gente pode esclarecer as pessoas e tentar buscar entender os nossos posicionamentos sociais em relação ao que significa a Petrobras para o Brasil,
né? E quando eu falo Petrobras, eu falo da Eletrobras, eu falo dos Correios, Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, porque são a da Corsã, a CE, que são empresas que têm que ter o perfil de atendimento à população brasileira, né? E não visar unicamente o lucro. Tem sim ter lucro? Tem que ter lucro para poder desenvolver mais e prestar serviços melhores à população. Mas elas têm que ter o suporte do Estado para garantir atendimento às necessidades da população. Então, vamos continuar na luta. A gente perde batalha, sim, a gente sofre. Sempre foi assim para o povo trabalhador, sempre foi brigando, aprendendo e tentando mudar as coisas do momento para frente, né? E vamos lá brigar para que tudo isso mude, principalmente na nossa próxima atividade no Fora Bozo. Eu agradeço muito a Karina aí. Também espero que a gente possa conversar novamente aí no futuro, né? Vamos ver como esse tema avança, né? Eu pego carona com o Maia naquela explicação dele, que ele falou de bastante detalhes técnicos, mas tem uma coisa bem fácil de calcular, assim, ó, R$4 na gasolina está sobrando, tá? Porque se conforme o Diese podia ser 3 e alguma coisa há pouco mais de 30 dias atrás, R$4 está bem pago ali no posto, está sobrando para todo mundo. Tudo que o brasileiro... E olha, eu faço questão de dizer assim, para quem interessa essa live aqui? Não interessa para o motorista de aplicativo, que ele não é o único que encosta ali no posto. Todo mundo que tem carro encosta ali, todo mundo que tem caminhão encosta ali. E cada real que fica ali no posto, hoje, como eu disse para vocês, 30 bilhões de reais em 5 meses já foram embora do Brasil, foram para fora. Tá? Esse dinheiro nunca mais vai chegar no balcão, nem do posto de gasolina, para comprar um chocolatinho, um refrigerante. Esse dinheiro foi embora. Nós, brasileiros, estamos pegando o que a gente tem no bolso e entregando para americano, entregando para chinês, tá? E está faltando. Está faltando. E isso é uma decisão política, como muito bem falou o Maia. Porque não, a Petrobras trabalhou 63 anos, construiu tudo que fez, ela fez toda a exploração do pré-sal, todo o desenvolvimento daquilo ali, sem cobrar esse preço dos brasileiros. E agora que ela está cobrando o preço mais alto de toda a história, ela está com um dos lucros mais baixos da história. Por quê? Porque quase 30% do mercado são essas distribuidoras que eu falei, que especialmente a Shell, né, e a Ipiranga, os grupos econômicos que elas representam, estão vendendo mais de 20%, às vezes perto de 30%, de tudo que é comprado por vocês ali no posto de gasolina. E tudo isso está indo embora, certo? Então, esses preços dos combustíveis hoje é bom negócio para quem? Para as distribuidoras privadas de combustível, para as refinarias do Texas, que é de onde vem esse combustível, para os Estados Unidos, que entra esses dólares tudo lá, né? E quem perde com isso? Perde o Brasil, perde a Petrobras, perde cada brasileiro que encosta num posto de combustível, que compra gás de cozinha ou que compra GNV. Todos esses perdem. E quando esses brasileiros perdem, perde a padaria, perde a ferragem, né? Perde a lojinha de imóveis, perde a lojinha de roupa, perde todo mundo. Empobrece o Brasil inteiro para meia dúzia, que já é muito rica, lucrar muito. É isso, por isso que vocês estão pagando esse preço. Para que poucos ganhem muito. É muito bom negócio para eles. Só que só se consegue fazer isso quando o governo permite. Né? Quando o governo determina o que a empresa vai fazer. O que a Petrobras está fazendo é assim, ó, é abrir as portas para que os outros tirem o dinheiro dela e tirem o dinheiro de vocês. É isso que nós estamos assistindo. Então é isso, gente. Por hoje é o que tínhamos. Agradeço a participação daqui dos nossos debatedores, agradeço a assistência de todos
E vamos nos manter na luta para que a gente tenha um Brasil acima de tudo. Né? Que seja dos brasileiros, o Brasil para os brasileiros. Nós temos que construir um barco onde caiba todo mundo dentro, não podemos deixar milhões à água, que é o que está acontecendo hoje, né, gente? Então é isso, mais uma vez agradeço e vamos à luta, porque assistindo live só ou fazendo live, a gente não vai transformar isso. A gente precisa transformar isso em manifestação concreta ali fora, para que esse povo lá de Brasília entenda que por essa estrada nós não aceitamos mais que esse país vá. Tá bom? Muito obrigado, grande abraço a todos. Obrigada, Marco. Boa tarde.